Olá pessoal, eu escolhi esse cenário aqui, esse fundo, esse pôr do sol lindo, para falar de um assunto que está ligado ao meio ambiente. E não teria cenário melhor que esse lugar maravilhoso que permite que a gente compreenda que somos muito pequenos na nossa natura. Eu não quero entrar no mérito de falar de questões ligadas ao nosso governo atual, nem vou fazer isso, porque eu vou me utilizar de um trecho de um texto do Peter Singer, pasmem, de 1975, sobre o tema. Então, para quem está imaginando que essa defesa do meio ambiente é um tema recente, não é tema recente não. Em 75, vocês vão notar aqui o posicionamento do Singer, que é muito interessante para esse momento. Antes, porém, de falar especificamente deste tema, quero só aqui apresentar duas questões em torno do autor. Peter Singer é um filósofo australiano de Melbourne. Quem tiver interesse, acho que vale muito a pena, porque ele tem diversos livros publicados, é um filósofo, para alguns, polêmico, porque ele tem uma defesa meio dentro do consequencialismo, mas ele vai lidar com questões práticas, como a questão da destruição do meio ambiente, a questão de empregos, as relações entre, por exemplo, desviar o curso de um rio e construir uma empresa e, portanto, gerar empregos, e, portanto, essa discussão entre economia e vida aí não só humana, mas a vida da própria natura, muitos temas em relação a isso. A questão da defesa dos animais é muito cara para ele, é um autor que se debruça sobre esse tema, ele tem um posicionamento contrário, efetivamente, ao uso de animais em laboratório e, fundamentalmente, para fins de alimentação, com argumentos muito contundentes em torno desta necessidade forjado em outro tempo, mas que nós já temos condições suficientes de dar o passo para não mais fazer esse tipo de uso, porque ele tem custado muito para a vida humana e da vida do próprio planeta. Enfim, há muitas reflexões em torno de questões nessa esfera. No livro Ética Prática, tem capítulos muito interessantes, especificamente colocando em questão a vida humana e a necessidade de ações e de tomada de decisões. Todos nós, individualmente ou coletivamente, somos instados a tomar certas decisões, e ele, enfim, coloca aí uma série de argumentações bem interessantes nessa direção. Eu recomendo aí o Ética Prática, tem uma tradução pela Martins Fontes, ou mesmo também esse Animal Liberation. É desse livro que eu quero falar de um trecho muito curto. Antes, porém, ainda, só mais um parênteses curto, este autor, ele defende um princípio ético que ele vai chamar de princípio da igual consideração de interesses. Princípio da igual consideração. Então, embora ele, de certo modo, esteja assim, meio que alinhado ao utilitarismo, ele não é exatamente um utilitarista clássico, nos termos do Bentham ou do Mill. Jeremy Bentham, John Stuart Mill. Ele é certamente um utilitarista moderado, porque sim, ele se utiliza de muitos dos argumentos dos utilitaristas, mas ele está olhando muito para a perspectiva de consequências práticas de um mundo contemporâneo, né? Então, seria aí uma definição básica do qual é o seu princípio, o princípio da igual consideração de interesses. Outro ponto fundamental em relação à questão humana e dos demais animais é a crítica contundente de Singer sobre o chamado especismo. Especismo é justamente quando a espécie humana se coloca acima dos demais animais, e esse discurso de ser uma espécie superior permite a destruição dos demais animais, permite, eventualmente, o uso dos demais animais como alimentação, como é o caso dos dias atuais. Então, nós temos sim uma argumentação em muitos países, talvez na maioria deles, em que os animais, eles são assim, uma espécie menor e, portanto, não têm direitos. O Singer vai ter uma argumentação na esfera de que os animais, não, eles são iguais a nós humanos, e, portanto, ele vai defender que nós somos iguais aos demais animais, e porque somos iguais, uma ética eventualmente decente deveria contemplar os demais animais. Isso não significa que nós chamaríamos os demais animais para dialogar, para formular aí as balizas éticas, mas significa sim que nós deveríamos respeitar
tratá-los na sua condição e não utilizarmos deles para fins, por exemplo, de alimentação. E daí que ele é muito crítico aos grandes frigoríficos e significados disso em torno tanto de causas de doenças, vírus, problemas assim, como principalmente em relação à própria destruição do meio ambiente, a quantidade de água que é necessária, enfim, para a produção de animais nesse sentido. Então tem uma série de questões em torno disso. A crítica dele, portanto, ao especismo é contundente, tanto no Practical Ethics como neste livro, Animal Liberation. O que eu quero destacar é brevíssimo do capítulo 4. Ele diz o seguinte, o título do capítulo é Tornando-se um Vegetariano, né? E aí, nesse sentido, ou o subtítulo, que mais importa, como produzir menos sofrimento ou mais comida para reduzir custos ao meio ambiente. Olha que interessante. Então, a ideia de essa vocação de tornar-se vegetariano significa, em outras palavras, é como se ele estivesse agora desenhando. Ele fala primeiro, tornando-se um vegetariano. Ou como produzir menos sofrimento, porque é disso que se trata, e conjunção aditiva, mais comida para reduzir custos do meio ambiente. Enfim, para o meio ambiente. É interessante notar que o debate que nós temos hoje sobre a questão ambiental, eixo, inclusive, da campanha de Biden nos Estados Unidos, e tem sido objeto de reflexão de vários países, porque, efetivamente, nós sabemos o que significa a destruição do meio ambiente no sentido, assim, meio que geral, de alguns lugares em especial, como é o caso da própria questão da Amazônia. E aí não estou falando só do Brasil, mas de outros países também aqui da América do Sul que passa por aí. O fato, e aí eu gostaria de concluir, é que, de fato, há interesse e argumentação suficiente para que a gente possa convencer as pessoas sobre essas causas. E ele vai, no primeiro parágrafo, falar, enfim, desses argumentos, no mínimo, que nós pudéssemos, por exemplo, sensibilizar outras pessoas falando da importância desses temas, no sentido de sensibilizar as crianças e as próximas gerações em relação à necessidade de até mesmo de percepção do que é o sentimento dos demais animais, sentimento entre aspas, mas ainda assim sentimento, e também, na medida do possível, que a gente possa protestar publicamente na defesa dos animais chamados não humanos, para que a gente possa criar uma efetiva oportunidade para que esses seres tenham uma vida melhor. Enfim, é só um vídeo ainda curto, mas depois eu quero fazer um outro desenvolvendo um pouco mais algumas ideias do Peter Singer, e quero agradecer por você estar aqui. Obrigado. Samuel Mendonça, Topa Pensar. Inscreva-se nesse canal e deixa seu like e vamos impulsionar esse conteúdo que é muito, muito importante. Practical Ethics e Animal Liberation. Peter Singer, este especificamente 1975. Obrigado, tchau.